Hoje, na verdade, esse tema que eu trouxe da mulher guerreira nem é tanto desse programa, não. Mas é um tema que a gente ouve muito, né? Mulher guerreira, né? Todo dia a gente ouve esse termo e sempre como uma coisa assim muito heróica, né? Muito de orgulho, né? Nossa, essa mulher é guerreira, essa mulher é forte, né? E a gente vai debater um pouco sobre as desvantagens, né, de ser uma mulher guerreira. O que isso pode trazer de desarmônico, né, de pesado para a mulher. Porque a mulher deveria ser leve. Aliás, todos nós, né, deveríamos viver com leveza, porque a gente não está aqui para lutar, para sofrer, não está. A gente está aqui para viver. E a vida deveria ser leve, deveria ser harmoniosa, deveria ser fluida, né? Então, quando a gente vê uma mulher guerreira, a gente vê que ela está atuando numa força que não é natural, que não é feminina, e que não é nem necessária, ou não deveria ser, né? Então, a mulher guerreira, ela está linkada àquelas mulheres cujos homens da casa iam para a guerra. Então, aquela mulher cujo marido, o pai, os filhos maiores iam para a guerra, deixavam ela sozinha, né? Essa mulher, ela tinha que dar conta da casa, dos filhos, ela tinha que dar conta de prover, ela tinha que dar conta de cuidar de tudo, né? Às vezes ela ficava com os idosos, com as crianças, às vezes estavam grávidas, às vezes pessoas doentes, feridas. Então essa mulher, por não ter ali o homem dela, os homens dela, né? O pai, o marido, os filhos mais velhos, maiores, ela tinha que dar conta. Então ela era uma mulher guerreira pelas circunstâncias da guerra, né? E hoje a gente ouve falar uma mulher guerreira, mas onde está a guerra? Né? Quem que está guerreando contra quem? E às vezes a gente vê que a mulher está guerreando contra os homens. Às vezes essa mulher está tendo que dar conta, está tendo que fazer tudo sozinha, porque às vezes o homem da casa está ali jogado no sofá, bêbado às vezes, ou doente, ou ele largou ela e foi embora, deixou ela com os filhos, ou tem homens na casa, mas estão acomodados. Mas o que acontece? Essa mulher guerreira, ela está atuando numa energia masculina. Ela está sendo o homem da casa. Mesmo que tenham outros homens na casa, ou que tenham homens na casa, ela está sendo o homem. Ela que está lutando, né? Ela que está fazendo força, ela que está às vezes trabalhando, pondo dinheiro na casa, fazendo tudo. E às vezes aqueles homens estão ali jogados no sofá, fazendo nada, dependendo dessa mulher, né? E aí todo mundo fala, nossa, essa mulher é guerreira, essa mulher é forte. Mas o que está acontecendo? Ela está sendo o homem da casa, né? Ela está usando uma força que na verdade ela não tem, né? Porque a mulher, ela não é forte nesse sentido, né? Se ela está numa força masculina, se ela está atuando numa energia masculina, ela não está sendo forte. E ela está enfraquecendo o feminino dela, né? Onde ela deveria ser forte, onde ela seria naturalmente forte, é na força feminina, na energia feminina, na energia da intuição. É na energia da leveza, é na energia da beleza, é na energia daquele cuidado natural, do colo, do aconchego, da beleza da casa, né? Dos cuidados da casa, no sentido de ser forte no acolhimento, no aconchego, no feminino, né? Mas se ela está atuando nessa força, nessa energia masculina, se ela está sendo o homem da casa, primeiro, se houver outros homens na casa, eles vão naturalmente atuar numa energia feminina.
Então vão ser aqueles homens que não vão ser os fortes, eles vão ser os fracos, eles vão ser dependentes, eles vão ser acomodados, eles vão ser como filhos dessa mulher, mesmo que seja o marido, mesmo que seja o pai. Eles vão ficar acomodados nessa força dela, porque ela vai fazer tudo para eles, ela vai cuidar de tudo, ela vai dar conta de tudo. Ela adoece, exatamente, Suyan, porque ela vai enfraquecer na força natural dela, ela vai perder essa força natural dela. E aí você pode ver que normalmente uma mulher masculina, né, uma mulher que atua nessa força, nessa energia masculina, ela tem o feminino dela enfraquecido, então ela pode ter problemas de útero, de ovário, problemas nos seios, dor na menstruação, né, muita cólica, né? Por quê? Porque esse feminino não está sendo irrigado, ele não está sendo cuidado, ele não está sendo vivido, né? Ela está se sobrecarregando nessa energia masculina de ter que dar conta, de ter que prover, de ter que cuidar dos filhos, da casa, do trabalho e de todo o resto. Às vezes ela está sozinha, né? Às vezes o marido foi embora, às vezes o marido era um alcoólatra, ela teve que sair dessa relação, ok. Mas ela tem que dar um jeito de buscar ajuda, né? De preencher esse lugar do homem, não ela sendo o homem, né? Não é que a mulher deve depender de um homem, ela pode e até deve ser independente, né? Ter o trabalho dela, ela só não pode ser o homem da casa, ela só não pode deixar que o homem fique no feminino enquanto ela atua no masculino. Essa troca de lugar, ela cria uma desordem, né? E aí, quando um sai do lugar, quando esse desequilíbrio acontece, as coisas não têm como dar certo, não tem como fluir, né? Essa relação já não está funcionando. Porque se essa mulher vira o homem da casa e o homem fica enfraquecido, né? Esse homem vai virar o filho dela, não tem como ele ser o marido, o homem. Porque o homem que é homem, ele vai se sentir atraído por uma mulher, né? Se essa mulher não está sendo feminina, ele não vai se sentir atraído por ela. Ou ele vai sair dessa relação, ou ele vai se acomodar nesse lugar feminino. Então ele vai ficar meio como filho, ele vai querer que ela cuide, ele vai deixar que ela cuide, já que ela arregaçou as mangas e falou, deixa que eu faço, né? E aí é muito comum a gente ouvir uma mulher guerreira, forte, dizer, ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha, se eu não fizer, ninguém faz, então eu tenho que fazer. Só que ninguém faz porque ela está fazendo, né? Ela não está deixando que os outros ocupem os respectivos lugares. Se ela deixar que o homem seja o homem, vai ficar mais fácil desse homem ocupar esse lugar. Agora, se ela fala, não deixa que eu faço porque você não sabe fazer, porque você não consegue, porque eu sou mais forte, porque eu que sou a foda, porque eu sou o homem da casa, ok, né? O homem vai deixar que essa mulher seja o homem da casa e ele vai se acomodar, então, nessa energia mais feminina mesmo. Se ele se acomodar, né? Porque se ele for homem mesmo, ele não vai ficar nessa relação. Ele não vai nem entrar nessa relação, na verdade, né? Porque se essa mulher já tem essa carga, né? E às vezes essa mulher tem essa carga porque ela tem um histórico familiar, né? Uma referência. Às vezes a mãe dela era uma mulher guerreira e ela aprendeu a ser assim com a mãe, né? Ela viu o pai sair de casa, abandonar a mãe, trair, machucar a mãe de alguma forma. Então ela já traz essa energia masculina como defesa, né? Nenhum homem vai me machucar, nenhum homem vai me trair, deixa que eu me cuido. Então ela já tem essa defesa com ela e aí ela já não consegue mesmo atrair um homem na energia masculina, né? Ela já vai atrair um homem mais feminino, um homem mais
devagar, um homem mais molinho, vamos dizer assim, né? Mais mulher, né? Porque ela é o homem, né? Então, qual o conselho, né, para a mulher guerreira? Não seja guerreira. Não tem guerra nenhuma acontecendo, sabe? Divida o seu peso. Se o homem foi embora, arranje outro. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, né? Trabalhe o seu feminino. Entre em conexão, em sintonia, em harmonia com o seu feminino. Relaxe no seu feminino. A mulher, ela tem que ser relaxada. Ela não precisa ser forte. A mulher não precisa ser forte nesse sentido da energia masculina. Se ela for feminina, relaxada, se ela se permitir ser protegida, ser cuidada, aí sim ela ganha a força dela, que é essa força da intuição, da sabedoria, do aconchego, do acolhimento, da beleza natural, da sensualidade. A mulher masculina, ela não é sensual. A mulher masculina, ela tem dificuldade de dar um colo, ela tem dificuldade de deitar no colo de alguém, ela tem dificuldade de relaxar, né? E isso faz com que ela fique enfraquecida. Ela é forte por fora, mas por dentro ela está sobrecarregada e enfraquecida. Me fala aí, o que você acha do que eu falei? Se isso faz sentido para você. Qual a sua opinião sobre isso? Mulher guerreira. Conhece alguma? Você é uma? Outra questão da mulher quando ela arca com tudo sozinha, né? É uma questão bem delicada também que acontece quando a mulher tem filhos pequenos e tem que dar conta sozinha, né? Ela não tem um marido, está com crianças pequenas na casa, e aí essas crianças, elas ficam sem um pai, né? Elas ficam sem uma referência do que é o pai, do que é ser pai, ficam sem uma referência do que é ser uma mulher, né? Porque a referência que elas vão ter é dessa mulher guerreira, forte, sobrecarregada, e muitas vezes ausente, porque essa mulher tem que dar conta de tudo, então dificilmente ela vai estar em casa com as crianças, né? Relaxada com as crianças, porque ela vai chegar do trabalho cansada, ainda vai ter que arrumar a casa, lavar a louça, fazer faxina, blá blá blá. Ela tem que dar conta de tudo, né? Então, normalmente essa mãe vai ser uma mãe mais ausente, pelas circunstâncias mesmo. Essas crianças não vão ter uma referência boa de casal, porque não existe ali um casal, né? Então, essas crianças também tendem a não ficar confortáveis no lugar delas. Muitas vezes vai acontecer de uma dessas crianças tomar o lugar, por exemplo, do pai. O pai saiu, deixou a mãe sozinha, a criança já pensa assim, eu vou cuidar da minha mãe. E aí pronto, já sai do lugar de criança e já vira uma pessoa forte, que tem que salvar a mãe. Normalmente a gente vê isso com um menino, né? O menino entra no lugar do pai, aí ele começa a ser o homenzinho da casa. E aí ele cresce, ele continua sendo o homem da casa. Às vezes ele até compete ali com o pai, porque às vezes o pai está na casa, mas é um homem que não atua na força masculina. Então a mãe fica sobrecarregada na força masculina. E aí esse filho fica competindo com o pai, porque acha que o pai não está dando para a mãe o que ele acha que deveria. E ele começa então a querer ser o marido, querer ser o pai da mãe, querer ser o homem da casa. Então sempre que uma pessoa sai do lugar dela, outra pessoa tende a querer ocupar esse lugar. O pai saiu, aí a mãe ficou como o pai, o homem.
Aí uma criança vai tentar ocupar o lugar do pai, a outra vai ficar querendo ser a mãe, às vezes mãe do irmãozinho. Ou seja, desequilibrou todo o ambiente. Isis falou aqui, eu sou a favor da leveza e admito que às vezes tenho tendência a querer dar conta de tudo, estou aprendendo. Exatamente, às vezes a gente tem mesmo a tendência, nos dias de hoje, né, por essa dificuldade mesmo de confiar, né, até pelas referências que a gente tem das relações dos nossos familiares, né? As mulheres do nosso sistema, se elas têm histórias de viverem sozinhas, né, de terem que dar conta, a gente acaba trazendo isso também, né? Se a gente viu lá na infância uma relação desajustada, a gente tem uma certa dificuldade em criar um relacionamento ajustável, né? Um relacionamento saudável, porque as memórias que a gente tem são de uma relação não muito harmoniosa, né? Onde ali não tinha um equilíbrio desses lugares, né? Então a gente tem mesmo a tendência de ocupar às vezes os dois lugares, né? A gente quer ser a mulher, mas também quer ser o homem, ou seja, a gente quer se bastar, né? E com isso a gente cria uma certa resistência para o outro, né? A gente tem uma barreira ali que não deixa o outro chegar, né? Porque a gente tem um histórico ali de relacionamentos que não deram certo, né? E a gente tem medos, a gente tem desconfianças, a gente tem dificuldade de relaxar no feminino, de confiar no masculino, de se entregar, né? A gente fica querendo ser inteira. Na verdade, a gente é inteiro, né? Mas nesse sentido assim de compartilhar com o outro, né? A gente às vezes tem essa dificuldade, né? E tem a ver com esses nossos históricos. Então, por isso que é importante a gente se voltar para esse feminino, a gente trabalhar essa conexão com o nosso feminino, né? Justamente para a gente relaxar, para a gente se permitir fluir nessa força natural do feminino, né? Para que os relacionamentos, não só com os homens, mas com as outras mulheres também, né? Que eles fluam, que eles possam fluir, porque a mulher tem essa força natural dos relacionamentos, né? É ela que vai se relacionar melhor, porque ela acolhe, porque ela percebe, porque ela sente, porque ela intui. Então, essa força feminina, né? Ela é favorável aos relacionamentos. O homem, ele é mais fechado, né? Ele é mais para fora no sentido de trabalhar, né? De dar conta, de prover, né? Ele tem esse impulso. A mulher é mais para dentro, né? A mulher é mais intuição. E a força dela está aqui dentro, né? Está na sabedoria interna, está nessa conexão com a terra, com a natureza, né? Então, se a mulher puder se voltar para esse feminino, né? Ao invés de sair para buscar o alimento, né? Para buscar prover, para buscar dar conta, que isso só vai tirar a força natural dela, né? E vai fazê-la se enfraquecer, né? Se voltar mais para o feminino, relaxar no feminino, ser mulher, né? Sorrir mais, brincar mais, ter mais contato com a natureza, pisar na terra, mexer com plantas, com flores, colocar um cheiro bom na casa, embelezar, enfeitar a casa, o ambiente. Isso é muito feminino, né? E, na medida do possível, buscar um relacionamento que seja saudável, né? Essa mulher que está sozinha, buscar um homem que faça esse papel, às vezes, do pai dos filhos pequenos dela,
né? Um bom pai. Porque pai não é só aquele que fez o filho, né? O pai é aquele que cuida, que protege, que educa e que prepara para a vida. Isso um homem pode fazer, não necessariamente o pai biológico. Então essa mulher deveria ocupar esse lugar com um homem e não com ela mesma ou com um filho. Né? Fácil? Não. Possível? Sim. Eu já vou encerrar para a gente não ficar estendendo muito. Meu pitaco de hoje é esse, é que você, mulher, não precisa ser forte, não precisa dar conta de tudo. Você precisa relaxar, precisa ser mulher, feminina, acreditar na sua força natural, na força da natureza, né? Estar em contato com essa força da natureza, buscar a sua força na natureza e respirar cada momento. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito pela presença de vocês, ok? Espero que tenha servido para alguma coisa aí, para vocês pensarem, sentirem e serem mais femininas. Muito obrigada, namastê, boa noite e até a próxima. Até o próximo Pitaco. Beijo.